Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto no Encruzilhada, episódio número 275. Quando o decolonial vira camiseta. Bom, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que coloca de pé esse podcast desde 2019. É um podcast totalmente independente e eu agradeço as pessoas iluminadas que contribuem financeiramente e também com ideias, com feedback, com energia positiva para a gente seguir essa bagaça aqui, porque não é fácil produzir conteúdo independente nesses temas que eu costumo chamar de fantástica fábrica do impacto. É bem desafiador, mas a gente segue mesmo assim. Eu também tenho a Baru Inovação Social, é a minha consultoria, é lá que eu pago os meus boletos e tenho feito trabalhos e projetos bem legais, Brasil adentro. Quer saber mais? Vem trocar uma ideia com a gente. Bom, a gente está na temporada 9ª do podcast e até o final de 2026 a gente chega à marca do episódio 300. Cara, você tem noção do que é isso? A gente produzir conteúdo independente na raça, numa abordagem bem diferentona, digamos, né, crítica. E a gente produzir mais de 300 episódios é um negócio, nem eu sei como a gente consegue chegar lá. Mas nós estamos nessa meta e nós vamos chegar certamente. Não sei se você se ligou, mas a trilha sonora de cada episódio aqui do podcast é de alguma artista ou banda independente desse Brasilzão aí. Já passou tanta gente aqui, putz, eu nem perdi a conta já. Mas só para você entender que isso é parte da nossa curadoria. A gente procura descobrir bandas, artistas independentes desse Brasilzão. E esse papo furado de que não tem música boa mais, é só sertanejo. Mentira. Tem muita música de qualidade boa sendo produzida e, claro, não vai chegar no seu ouvidinho mastigadinho. Você precisa correr atrás e a gente corre atrás para você aqui e entrega cada episódio uma banda, um artista independente. Tem tudo a ver com o podcast independente. Então se liga nisso também. Quer saber mais? Na descrição tem aí o link da playlist. A gente tem uma playlist no Spotify que tem mais de 500 músicas, tá? Só para você ter uma noção de uma porrada de banda e artista independente que já passou por aqui em trilha do episódio. Bom, resumão deste episódio, quando o decolonial vira camiseta. Bom, é curioso que mesmo o discurso mais contrassistêmico, contramajoritário, acaba sendo apropriado pelo sistema. E assim a gente vê camiseta do Che Guevara, do Marx, souvenirs de figuras revolucionárias e antissistêmicas sendo vendido pelo capitalismo. E sem a gente se dar conta, a área em que a gente atua tem muito isso, cara. A Fantástica Fábrica do Impacto tem muito isso. A própria filantropia tem em si esse germe da reescrita da história, esse quê de passar pano para práticas deploráveis, tentando reescrevê-las como sendo algo do bem. É da natureza da filantropia. E assim abordagens super interessantes, abordagens críticas, contramajoritárias, são também cooptadas pelo sistema que elas tentam combater. Curioso isso, né? Bom, talvez o símbolo mais didático disso no campo de atuação que a gente está aqui é toda essa discussão decolonial. Então, quando o decolonial vira camiseta, algo deu muito errado no nosso campo de atuação, você não acha? Então, vem comigo que a gente vai destrinchar esse tema aqui. Então, sem mais delongas, partiu para o episódio. Bom, eu aposto que você já viu aquela camiseta do Che Guevara ou do Marx sendo vendida na Amazon ou numa lojinha qualquer aí. Aquele souvenir de figuras do anarquismo, do comunismo e tantas outras expressões anticapitalistas que se transformaram em produtos do próprio capitalismo. O capitalismo é gênio nisso, né? Ele não perde tempo e transforma até o maior questionamento em si
como um produto a ser comercializado. Doido isso, né? E assim, temas e discussões que até então eram super críticas e necessárias mesmo, vão sendo capturadas ou cooptadas pelo sistema e tendo os porta-vozes de sempre sendo convidados como os novos velhos especialistas. Surreal, não é mesmo? Bom, eu usei aqui no título do episódio o termo decolonial, mas poderia ter sido outro. Poderia ser sustentável, socioambiental, impacto, diversidade. Termos não faltam. Afinal, o sistema absorve e converte abordagens antissistêmicas, anticapitalistas, ou que buscam superar o capitalismo em produtos de prateleira, em pitch pasteurizado, e assim fica tudo nessa mesma. A própria rebeldia antissistêmica hoje tem na extrema-direita a sua expressão mais ativa do que na própria esquerda. Que maluquice isso. Mas não é só a camiseta, são os porta-vozes e a forma como eles se apropriam de abordagens supercríticas e contra-majoritárias. E aí você começa a normalizar bizarrices do tipo: homem branco do norte global vindo ser o palestrante principal de evento no sul global para falar sobre abordagem decolonial. Pois é, doideira, né? No Brasil a gente vê coisas bem parecidas com isso já faz tempo. Gente do Sudeste sem qualquer conexão e vivência com territórios amazônicos, por exemplo, indo palestrar sobre pertencimento e impacto positivo na Amazônia. E todo mundo parece normalizar bizarrices como essa. Bom, e antes isso até passava meio batido, mas hoje não, ainda bem, né? Fica tão escancarado que pega bem mal. Mas mesmo pegando mal, isso segue acontecendo na calada do dia aqui e acolá. Basta uma olhada um pouco mais atenta e você vai ver com muita, mas muita facilidade essa coleção de bizarrices, inclusive na fantástica fábrica do impacto. Quando a abordagem contra-majoritária, a visão crítica ou a lógica antissistêmica é cooptada pelo próprio sistema, isso, além de ser muito bizarro, passa batido para um tanto de gente bem intencionada no setor. Tem gente que acha até bom, que até comemora quando esse tipo de cooptação acontece. E na visão de parte dessas pessoas não se trata de computação, mas sim de conexão, de ponte, de aproximação entre visões críticas e o sistema. E assim consegue-se, em teoria, na visão dessa galera, sair da bolha e alcançar mais gente. Será? Bom, não cabe a mim, a você, nem a ninguém dizer se é certo ou errado. E você que é ouvinte mais raiz sabe que aqui no podcast a gente não caga regra. Então cada qual com seu cada qual que tire e chegue às suas próprias conclusões. Mas que é bizarro, para dizer o mínimo, é muito bizarro. A cooptação rolando na calada do dia e tantos de nós batendo palminha e celebrando justamente a cooptação, ainda que chame de outro nome, né? Acho que não é cooptação que está rolando. Bom, pensa comigo. Se a sociedade caminha para uma visão mais de centro, eu refiro-me ao espectro político-ideológico, tá? Mais moderada, é ainda mais necessário a gente ter movimentos críticos que busquem empurrar essa visão para visões um pouco mais progressistas, digamos. Para empurrar esse pensamento médio para polos um pouco mais interessantes, mais profundos. E logicamente que aqui eu me refiro a abordagens mais progressistas ou de esquerda, chame como quiser, e não a abordagens de extrema direita, porque eu as considero bastante antidemocráticas, antidialógicas, para não dizer outra coisa. Então, se a gente não seguir existindo movimentos coletivos, mobilizações que empurrem o sistema, essa visão mais centro, para coisas mais profundas, mais estruturantes, em termos de direitos sociais, direitos ambientais, trabalhistas, diversidade, igualdade de gênero, etc., o sistema vai normalizando justamente a baixa de direitos e a falácia de que o Estado não vai dar conta de atender essas demandas, não tem recurso, então cabe ao mercado da solução, da escala para tudo isso. E assim, coletivos, movimentos sociais, organizações que lutam para fazer avançar esses direitos vão sendo taxados de chatos, de desnecessários, de cri-cri, de brigões que atrapalham, etc. E assim o individualismo vai avançando ainda mais casinhas no tabuleiro
civilizatório atual. E curiosamente, esse mesmo individualismo vai se alimentando de ícones antissistêmicos, anticapitalistas, tipo Che Guevara, tipo Frida Kahlo, Marx, dentre tantos outros, e vai convertendo eles em souvenirs, em camisetas, em quadro, em decoração, em chaveirinho, e vai esvaziando as suas lutas e seus significados. Faz uma busca aí na internet, você vai encontrar o tanto de produto que tem desses ícones anticapitalistas ou antissistêmicos ou revolucionários, chame como quiser. Bom, é a tal reescrita da história que acontece a todo momento hoje em dia e muitas vezes a gente nem se liga. Que doideira, não é mesmo? Vamos refletir sobre isso mais. Eu vou me mergulhar, vou pro meu lugar de paz. Leve anoitecer, pois o sol já vai raiar. Cientistas vão dizer que a revolução é amar. E toda noite eu vou gozar a lua. Bom, e na fantástica fábrica do impacto? Como é que acontece esse rolê? Bom, aqui a gente vê algumas discussões ganhando potência e, ao mesmo tempo, sendo apropriadas de forma bem discutível pelo setor. Eu já citei aqui todo o debate decolonial ou contra-colonial, não são sinônimos, tá? E a gente já falou sobre esse assunto aqui no podcast, link está aí na descrição, episódio antigo aqui da casa, que segue super válido. Mas poderia ser outro termo, ao invés de decolonial, poderia ser bioeconomia ou sociobioeconomia, também já falamos sobre esse termo aqui. Poderia ser negócios comunitários, poderia ser sustentável, poderia ser desenvolvimento territorial ou economia circular, dentre tantos outros. Vou pegar o conceito de negócios comunitários só como exemplo. Parte dessas iniciativas negócios comunitários, que a gente tenta colocar numa mesma prateleira, no mesmo balaio. Parte dessa galera tem uma baita resistência com essa lógica de mercado. E por isso, muitas vezes, eles não se enxergam como sendo um negócio comunitário. Ainda que eles tentem, sim, comercializar seus produtos para esse mesmo, entre aspas, mercado. Sim, é um paradoxo, né? Assim como tudo que a gente está nessa vida. A gente vive num completo paradoxo. E essa resistência que parte desses negócios comunitários tem com esse ente invisível chamado mercado, eles também têm com o campo de negócios de impacto, de investimento de impacto. Muitos veem essa agenda como uma agenda vendida ao sistema. E na lógica de parte dessas iniciativas, não deixa de ser, né? Na lógica delas. E aí, quando a gente tenta construir alguma ponte entre os ditos negócios comunitários e esse ecossistema de negócio de impacto, parte dessa turma vai nos mandar catar coquinho. Porque eles entendem que não faz sentido abrir conversas com quem, na visão deles, tem sido cooptado pelo sistema, ou o próprio sistema em si. É como beijar a mão do capeta. Não, na visão deles não faz sentido eu ir dialogar com essa galera que eu estou tentando justamente superar ou ir na direção oposta. Por outro lado, tem parte desses negócios comunitários que estão justamente tentando criar pontes com esse mercado de impacto, com fundos de investimento de impacto e outras expressões desse setor. Enfim, quem disse que seria fácil se enganou. A coisa é complexa mesmo. Tudo isso para mostrar o quanto esse assunto tem múltiplas camadas e o quanto a sua simplificação não faz a gente avançar em nada. Bom, quando eu coloco todos os negócios comunitários num único tipo, numa mesma prateleira, eu cometo um grave erro. Eu zero toda essa diversidade de múltiplos olhares, práticas, abordagens, e daí todos viram uma coisa pasteurizada e amorfa chamada, entre aspas, negócios comunitários. De novo, eu estou usando o exemplo de negócios comunitários aqui, mas eu poderia usar outro exemplo, tá? Outra expressão, outra agenda dentro da fantástica fábrica do impacto. Então, enquanto a gente tenta encontrar um caminho ético e viável para avançar, o mercado vai lá e aí ele simplifica a coisa, ele produz a camiseta, ele rotula o negócio comunitário, ele gera uma síntese rasa e ele monetiza com isso e a gente fica lá chupando o dedo e tentando entender o que está acontecendo.
E essa lógica da camiseta vale também para esse papo das narrativas. A gente aqui mesmo no podcast propõe reflexões menos óbvias, bem pouco rasteiras, e isso cria uma enorme dificuldade para a gente próprio. Porque as pessoas hoje querem algo mastigadinho, fácil, na boquinha. Então quando a gente propõe coisa mais complexa, fica difícil da gente virar na lógica do mercado, não é mesmo? Porque isso requer que as pessoas tenham que pensar. E não é o que a gente está entregando. Então, se eu não sou capaz de entregar isso para as pessoas, eu abro espaço para outras iniciativas que são boas produtoras de camisetas, de conteúdo mastigado. E essa galera deita e rola. E aí tem podcast de lacração, de platitudes, de obviedades, de falas pra lá de manjadas e óbvias, com estúdio bonito, com presença aí nas redes sociais, com cortes, com essa pirotecnia toda, que é o que a gente não tem. E a gente deveria ter? Não sei responder. Assim como a esquerda não consegue responder se ela deveria também usar do mesmo artifício que a direita usa no mundo digital, nas redes sociais. Deveria? Tá aí, deixo no ar essa pergunta, tá? Fica no ar, mas que incomoda a gente tentar fazer algo sério e consistente enquanto isso. Os lacradores seguem avançando, os produtores de camisetas seguem ganhando dinheiro com isso. Alguns diriam que isso é do jogo, é do capitalismo. Bom, sei lá. Não tenho resposta para isso. Na minha visão, acho que o que é importante é a gente seguir tentando buscar coerência. Para isso, é o mais central, o mais essencial, a coerência, mas também o mais difícil. Fazer a dancinha do momento é fácil. Evocar as groselhas do momento é fácil. Agora eu quero ver ter consistência para ir na contramão disso e sustentar isso ao longo do tempo. Para mim esse é o ponto e é difícil pra cacete. E esse é o ponto do que a camiseta, o souvenir do decolonial, do Che Guevara, não dá conta de entregar. Até que a camiseta amplie ainda mais a pilha de lixo ocidental, a gente sequer foi capaz de entender por que a agenda de negócio de impacto, antes chamada finanças sociais, depois virou investimentos em negócio de impacto, depois virou economia de impacto. Por que mudou tudo isso? São mudanças de termos que a gente foi incorporando e pouco parou para conversar, para refletir sobre o que está por trás dessa mudança, entre aspas, de rótulo. A filantropia, outro termo caro do setor, já foi muito mal vista e taxada como puramente assistencialista, como pouco estratégica, e de uns tempos para cá vem recebendo uma puta vitaminada, um rebranding, para voltar a ser vista como estratégica, como algo contínuo, inovador, disruptivo, e quem sabe sim construir soluções que interessem ao mercado. Será que está virando camiseta também? Bom, no final do dia, tudo vai beijar a mão do mercado. Nós próprios, a gente precisa do mercado. A gente vive, respira e organiza a nossa vida em prol do mercado. E aqui não estou fazendo nenhuma crítica, estou fazendo uma óbvia constatação. O mesmo mercado que nos oferece o cupom de desconto para comprar a camiseta do Che Guevara com frete grátis, e sabe-se lá quem vai pagar o entregador precarizado e provavelmente com noções de direita para te entregar bonitinho lá o souvenir ou a camiseta decolonial. É isso. Esse é o paradoxo que a gente vive hoje. E quando a gente vê o palestrante do Norte Global vindo ensinar pra gente o que é ser decolonial, parte da audiência ainda aplaude e acha que é isso mesmo, que é tudo normal. Afinal, se ele está de um país do Norte Global, ele está, entre aspas, mais desenvolvido que a gente precisa aprender com eles. Pois é, esse é o puro suco do paradoxo que a gente está lidando hoje, inclusive na fantástica Fábrica do Impacto. Vejo o sol nascer dentro de você. Quero só crescer dentro do meu ser. Tento não morrer pelo caos dos planetas. E as asas vão saber que eu também posso voar. E todo
Bom, outro problema que a gente tem quando o decolonial vira camiseta é que o tema vira assunto comum, banal, e, portanto, acessível a qualquer palestrante ou porta-voz. Qualquer um pode se tornar um especialista em decolonial. Não importa mais se é um homem branco do norte global falando sobre decolonialidade, não importa mais se é um sudestino falando sobre a Amazônia, pouco importa, aliás. E tantos de nós seguimos sedentos por cases do norte global, ainda que eles tenham se constituído a partir da brutal exploração colonial, mas isso pouco importa. Outro aspecto curioso e bizarro é a gente ter um palestrante do Norte Global falando sobre decolonialidade num evento que tem sala VIP, num evento que quase não tem pessoas pretas, a não ser aquelas que estão trabalhando no evento, e que fala de impacto social positivo, mas curiosamente sem presença de pessoas da base. E a gente, ao invés de conversar sobre isso, fica se perdendo em porcas e parafusos de qual autor decolonial a gente está citando, como a nossa organização não está sendo capaz de colar a imagem dela com essa discussão decolonial, qual evento sobre o assunto a gente tem que ir, e assim por diante. Bom, é surpreendente a nossa capacidade de fugir do tema central, do que realmente importa. Se o palestrante gringo do Norte Global veio a um evento no Brasil para nos ensinar como que a gente tem que ser decoloniais, isso por si só já tem um monte de camadas de discussão, mas a gente sequer se permite entrar nelas. Eu nem vou entrar aqui no fato de que esse mesmo palestrante provavelmente veio ao Brasil voando de primeira classe, será? E fora toda a emissão de gás de efeito estufa, nem vou entrar aí, tá? E enquanto isso, tem todo o legado do Nego Bispo, só para citar um autor, tá? Que infelizmente nos deixou. Nego Bispo, se você não conhece, tá perdendo seu tempo, deveria conhecer. Dentre tantos outros autores brasileiros que discutem super bem esse mesmo tema decolonial, mas poderia ser Paulo Freire, poderia ser monte de outros autores. Mas para o Faria Limer, que circula nos eventos de impacto, pouco importa quem foi Nego Bispo, pouco importa onde fica o Piauí. Importa sim onde fica Massachusetts, onde fica Califórnia ou Londres. E para nosso desgosto, a gente está cada vez mais ditando o formato e o escopo dos eventos e das discussões sobre impacto para esse público do mercado, para esse público Faria Limer. Porque supostamente eles que têm a grana e porque eu, você e o cachorro caramelo, nós sabemos que a gente precisa dessa mesma grana para a gente seguir vivo no tabuleiro e para manter vivas as nossas chamas meio apagadas de alguma transformação social que a gente muitas vezes chama de impacto. Bom, e talvez justamente aí que entra a camiseta decolonial, o souvenir e o turismo corporativo para ir naquele evento, para manter a nossa chama acesa de que, mesmo sendo bem improvável enxergar boas perspectivas no horizonte, a gente precisa se agarrar em alguma boia salva-vidas para seguir acreditando que ainda é possível transformar alguma realidade. Enquanto isso, o capitalismo vai nos transformando e muito provavelmente em algo pior, em algo mais individualista, mais pragmático, mais cético com relação ao Estado e às políticas públicas, com pensamentos e visões mais do mesmo. Vai saber, né? E não, eu não estou defendendo a volta do comunismo, embora fosse legítimo de fazer. Também tenho lá minhas dúvidas. Qual sistema seria viável para superar esse capitalismo que a gente tem hoje, esse capitalismo pós-pandêmico? Só sei que ele é bem ruim e ainda nos cria dificuldades de produzir utopias, sonhos, projetos coletivos, sobretudo ao reempacotar lutas antissistêmicas em formato de camiseta souvenir ou propaganda. Então a mensagem é bem evidente. Quando a gente se dá conta que boa parte das lutas dos líderes revolucionários ou contra-sistêmicos se transformaram em produtos do capitalismo, algo deu muito errado, mas muito errado. Quando a gente traz o palestrante do Norte Global para dizer para a gente o que é decolonial, algo deu muito errado. Quando a gente insiste em referenciar autores do Norte Global para indicar referências potentes de como ser inovador, disruptivo aqui no Sul Global, algo deu muito errado.
E o pior é que boa parte da turma da Fantástica Fábrica do Impacto sequer se deu conta disso. Segue sem entender esses pontos que eu estou tentando desenhar aqui e achando que se trata de crítica barata, de mimimi, e que isso prejudica o nosso ecossistema. É sério? Você também acha isso, amiga, amigo ouvinte? Bom, mas antes de terminar o episódio aqui, preciso te convidar a baixar o cupom que dá desconto para você comprar a camiseta revolucionária. Pô, brincadeira, né? Você achou que eu ia escorregar nessa? Não. Você sabe que aqui a pegada é outra, né? Já comentei muitas vezes sobre isso aqui, que a gente poderia até ter algum parceiro mais contra-majoritário, mas nós não temos. Então não tem cupom e não tem link para comprar nada. Mas falando sério agora, antes de sair correndo para os seus afazeres, dá uma moral pra gente, mete 5 estrelinhas aí no seu tocador de podcast, ajuda a espalhar a palavra e considere se tornar uma pessoa apoiadora. Se você não quer o Apoia-se, você pode mandar um Pix, uma caixinha eventual. O nosso Pix é o e-mail fabio.debone@gmail.com e é por meio desse e-mail que eu recebo críticas, sugestões, releases, alguns nada a ver, outros tudo a ver. Mas se quiser mandar qualquer coisa lá, manda. Eu respondo todas as mensagens que eu recebo e a gente muitas vezes troca ideias com pessoas bem legais. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se cuide, um abraço e até a próxima.